Deixa eu só fechar aqui para ficar mais claro. Olha, então, eu vou retomar o que eu falei anteriormente. É o seguinte, vocês viram que eu deixei uma atividade, né? No portal, e essa atividade vai valer como P1, tá ok? Então, tem os exercícios envolvendo a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, tá certo? Associação de resistores. E então vocês vão fazer o seguinte: imprimir a folha, né? Eu deixei lá a explicação. Vocês vão escanear e fazer da mesma forma que vocês fizeram até agora. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Professor. Ok. Então, agora voltando para cá, nós vamos falar hoje, tem essa parte, circuitos resistivos simples. Vocês vão ver que, na realidade, isso daqui que eu estou colocando aqui, praticamente a gente já viu. Só fazer um comentário. E nós vamos falar hoje sobre rede de resistência, triângulo e estrela. Como é que faz para resolver, transformar de triângulo para estrela e estrela para triângulo. E também outro assunto que nós vamos abordar é o assunto a respeito de divisor de tensão. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Circuito resistivo simples. Então, aqui, ó, denomina-se circuito resistivo simples aqueles formados por vários resistores ligados em série ou paralelo, e também estrela ou triângulo, além de serem supridos por uma única fonte de alimentação. Então, depois a gente vai estar vendo esses dois, estrela e triângulo. Então, as principais características desse circuito são, então, o item 1, a resistência equivalente, vista pela fonte de alimentação, né? Então, aqui, ó, eu tenho um circuito qualquer aqui, que pode ser série, paralelo, misto. Então, visto pela fonte, eu vou ter o quê? Uma resistência equivalente. Então, aqui eu tenho a tensão e eu vou ter a corrente. Aí, a corrente total é fornecida pela fonte de alimentação, né? Então, se eu tenho a resistência equivalente, tenho a corrente, se eu tenho a corrente e a resistência equivalente, eu posso calcular a tensão. Se eu tenho a tensão e a resistência equivalente, posso calcular quem? A corrente. Se eu tenho tensão e corrente, eu posso calcular o quê? A resistência equivalente, né? É a aplicação da lei de Ohm. Então, ele coloca lá, um circuito simples resistivo pode também ser alimentado por um gerador de corrente, que depois eu vou comentar disso, né? Então, vamos vir para cá, ó. Então, método de análise, né? Então, no circuito resistivo simples, além da resistência equivalente e da corrente total fornecida pela fonte de alimentação, por esse método é possível calcular a corrente e a tensão em qualquer parte do circuito. No caso de não se conhecer nenhuma tensão ou corrente interna do circuito, o método para a sua análise completa é o seguinte. Então, coloca aqui, ó. Então, a gente calcula a resistência equivalente do circuito, né? Calcula a corrente fornecida pela fonte de alimentação, desmembra-se a resistência equivalente, passo a passo, calculando as tensões e ou as correntes em cada parte do circuito, conforme a necessidade, até obter as tensões em correntes desejadas. Então, no caso aqui, ele coloca assim, ó, caso alguma tensão ou corrente interna do circuito seja conhecida, a análise torna-se mais fácil, sendo às vezes desnecessário até o cálculo da resistência equivalente. Então, o que ele está comentando aqui é aquele exercício resolvido que eu passei, onde eu demonstrei lá, calculando as tensões e as correntes em cada resistor, né? Então, aqui ele dá um exemplo também, ó, parecido, só que com 3 resistores. Então, aqui, ó, determine a tensão e a corrente e a potência em cada resistor da rede resistiva seguinte. Então, tá aqui, ó, são 3 resistores, né? Esses 2 resistores estão o quê, pessoal? Estão em paralelo, não? Então, ó,
esse ponto e esse é o mesmo que esse e esse aqui, ó. Então, R2 e R3 estão paralelos. Estão em série com R1. Então, ele pede para calcular a tensão em cima deles e a corrente e a potência. Então, foi dado aqui, ó, a tensão da fonte é 20 volts, né? A tensão da fonte é 20 volts. A R1 é 500 ohms, ou então o quê? Eu podia escrever, em vez de 500 ohms, poderia colocar 0,5K, né? Então, aqui é meio K, ou 500 ohms. O R2 é 8,2K, ou então, eu posso suprimir a vírgula aqui, ó, colocar 8K2. 8K2 é 8,2, ou então 8.200 ohms. E o R3 é de 10K. Bom, então por partes, né? A gente vai resolver esses dois aqui em paralelo primeiro. Então, colocou, ó, ele chamou de RA. RA é R2 paralelo com R3. Então, colocou esse símbolo aqui, ó, de paralelo. Então, se eu tenho dois resistores em paralelo, é o produto deles pela soma. Então, ó, ele colocou 8,2K, o K, ele colocou 10 a terceira, e aqui o R3, ele colocou, o R3 aqui, ele colocou, só colocar o pessoal que está entrando, né? Eu poderia deixar aqui, ó, em vez de 10,3, aqui, ó, 10 elevado à terceira, poderia deixar K, K, aqui K e aqui K. Que o K significa o quê? Significa 10 à terceira, não teria problema nenhum. Então, seria 8,2 mais o quê? 8,2K mais 10,2K. Então, seria 18,2K. E aqui, desculpa, aqui é vezes, né? Desculpa, então aqui é o produto, né? Então, produto pela soma. Aqui daria 18,2K. E aqui vai dar, se aqui é 10, vai dar 10 a quarta, 10 a terceira, vai dar 10 a 7, daria 8,2 vezes 10 a sétima, dividido por 18,2 vezes 10 a terceira. Então, fazendo as contas, dá 4.505 ohms. Bom, aí vai chegar nessa associação aqui, ó. Deixa eu habilitar mais o pessoal aqui. Então, o RA vale esse valor aqui. Aí faz a soma. Aí a gente acha o quê? O resistor equivalente aí. Deu 5.005 ohms. Bom, se a gente tem o resistor equivalente e tem a tensão, a gente calcula quem? A corrente em cima do resistor 1 aqui, ó, que é a corrente total, na realidade, do circuito, né? Aí a corrente vem aqui, divide uma parcela para cá e outra para cá. Então, achou aqui, ó, 20 volts dividido por 5.005 dá 4 miliamperes. Aí a tensão, aí se eu tenho a corrente e eu tenho a resistência aqui, ó, R1, eu consigo calcular o quê? Justamente a tensão aqui V1, ó, né? Então, eu vou ter o R, que é 500, vezes 4 miliampere, vai ser igual ao quê? 2 volts. Se aqui eu colocasse... Professor, desculpa. Você pode me explicar por que deu 4 miliamperes aqui? 4 mili? Por que deu mili? Espera aí só, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui não é 20, né? Sim. Deixa eu pegar aqui, ó. Você está com a calculadora aí ou não? Tô. Então 20 dividido por 5.005. Ah, tá. Então, deu 0,005
004. Então, vai dar 3 casas depois da vírgula, né? Isso. Então, a primeira casa é décimo, a segunda é centésimo, a terceira é o quê? Milésimo. Uhum. Então, é 4 milésimos de ampere. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então, daqui, por isso que a gente já não usa o prefixo, é o que eu tenho recomendado lá, mostrar nos exercícios, a gente usa o prefixo para não ficar com número. Já pensou se fosse nano? Então, seria 9 casas depois da vírgula, né? Então, se usa o quê? O prefixo. Então, mili. Mili é 10 a menos 3, ou seja, 1 sobre 1000. Ou seja, é milésimo. Então, o mzinho aqui é o 10 a menos 3. Tudo bem? Ok. Então, se eu podia fazer aqui até diferente. Por exemplo, aqui, 500, eu não poderia escrever 0,5K ohms. Não poderia fazer isso? Porque, ó, aqui, ó, aqui é unidade, ó, aqui onde eu estou colocando o mouse, né? Unidade, dezena, centena e milhar. Então, seria 0,5K. Porque é a mesma coisa que 0,5 vezes 1000 é 500, né? Se fosse aqui 0,5, deixa eu ver, colocar a canetinha aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, esse camarada aqui, né? Se eu colocasse assim, ó, 0,5K ohms vezes 4 miliampere. Então, olha só. K é 1000, tá certo? Mili é 1 sobre 1000. Então, K vezes 1000 dá quanto? Dá 1, né? Meio vezes 4 vai dar o quê? 2. Desculpa, 2 vai dar 2 volts. Tudo bem? Certo. Entenderam, pessoal? Então, aqui, ó, se tivesse todos os resistores em K, essa conta eu posso fazer assim, ó. Por quê? Porque esse prefixo K é o inverso do mili. Então, eles multiplicando, aqui é uma multiplicação, eles se anulam. Então, vai ficar meio vezes 4, dá 2 volts. Por que a gente usa o prefixo? Às vezes, para facilitar, para não ter que colocar tanto número. Tá? E, às vezes, um anula com o outro. Por exemplo, micro vezes mega, também vai dar 1. Quilo vezes mili, vai dar 1. Tá ok? Só lembrando que esses prefixos aí são o quê? É justamente números, né? Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir aí? Sim, professor, obrigada. Nada. E não há dúvida, pode falar, viu, pessoal? Para perguntar mesmo. Aí depois, ó, para achar as tensões, né? Ó. Então, a gente achou a tensão V1, que é 2 volts. Né? Só a gente verificar, ó, se a tensão da fonte é 20 volts, então aqui, ó, a tensão, ele chamou de... cadê aqui, ó? De VA, ele chamou de... Então, VA, cadê aqui, ó? Ele deu nomenclatura aqui. Tá. VA, ele está chamando o quê? VA seria esse ponto aqui, ó. Ele está chamando aqui de V2, aqui V3, ó. Se a gente for ver, se eu chamar aqui esse ponto de A, é a mesma coisa que o quê, ó? E, eu tenho, vamos supor, essa tensão E vai ser o quê? V1 mais o quê? V2, porque V2 é exatamente igual ao quê? A V3, né? Porque eles não estão em paralelo? Se eles estão em paralelo, eles recebem o quê? A mesma tensão. Então, V2 e V3 são iguais. E aqui,
ele vai chamar de o quê? VA. Então, VA é igual à tensão da fonte menos o quê? V1. Se eu pegasse aqui e montasse E é igual a V1 mais VA. Então, isolando VA, vai ficar E menos V1. Então, vai ficar o quê? Opa, desculpa. Aqui, ó. Isso. Vai ficar E, tensão da fonte, menos V1, que a gente calculou. 2 volts. Então, vai dar o quê? 18 volts. Então, V2 e V3 é o que ele chamou de VA, 18 volts. Aí, para mim achar essa corrente, é só pegar o quê? Se eu tenho a resistência e tenho a tensão, tá certo? A tensão, 18 volts. A resistência, ele colocou 18 dividido por 8.200. Deu o quê? Deu 2,2 miliampere. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Então, aí, ó. Se ele for chamar, então, aí, ó, I2, vamos chamar de I2, eu poderia fazer assim, ó. 18 dividido por 8,2, o quê? K. Tá certo? Porque, ó, tá vendo aqui, ó, o K é um número. Então, se eu pegar 18 dividido por 8,2 vai dar 2,2. 1 sobre K vai ser mili. Então, qual fica mais fácil? Fazer a conta de 18 dividido por 8,2 ou 18 dividido por 8.200? Então, o que acontece? Eu posso fazer dessa forma aqui também, ó. Então, aqui ficaria... Aqui também vai dar o quê? 2,2, né? Aí, miliampere. Tá ok? Então, no caso aqui, o I3 também. Pessoal? Ixi. Não é possível. Alô? Estão ouvindo? Dá a impressão da outra vez aconteceu isso, está dando uma mensagem aqui. Não, ele está falando que está faltando 10 minutos, né? Antes de acabar aqui, ó. Deixa eu passar o outro link. Pessoal, vocês estão visualizando aí, ó? Sim. Então, se cair, quando cair falta 10 minutos, vai cair, porque eu não consegui eu não consegui programar no Zoom o horário quebrado, né? Ele só dá de 8 horas, 8h30, 8h40, ele não consegue. Já tentei, ele não marca. Então, quando acabar aqui, aí vocês entram nessa outra reunião aqui, ó. Tudo bem? Vocês anotaram aí, pessoal? Sim, professor. Tá? Tudo bem, pessoal? Pode ir para frente? Sim. Pode. Beleza, então. Vamos voltar para cá. Bom, então aqui, ó. Neste caso, deixa eu pegar, anotar aqui também, ó. De novo, nesse caso aqui, ó, da corrente, a corrente 3, da corrente 3, poderia fazer assim, ó, também, ó, 18 dividido por quê? Por 10K, tá certo? Então, olha só, olha como facilita o prefixo.
18 dividido por 10 dá o quê? 1,8. 1 sobre K é 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é o quê? Mili. O resultado é o quê? No caso aí, desculpa, no caso, ampere. Tudo bem? Então, se usa o prefixo, olha a diferença de fazer a conta assim e de fazer a conta assim, ó. Porque é a mesma coisa que eu colocar aqui, ó, potência de 10, 10 a menos 3, 10 a terceira, né? 10 a terceira, 1 sobre 10 a terceira vai dar 10 a menos 3, tá bom? Então, facilita, o uso do prefixo facilita muito na hora de fazer a conta, tá? Aqui ele deixou em números sem o prefixo, né? Ele poderia ter deixado em potência de 10, colocar aqui, ó. Ele poderia também deixar o quê? 18 vezes 10 a menos 4. Seria a mesma coisa que 1,8 mili, tá ok? E depois aqui a potência, né? A potência em cada resistor, ele vai fazer o quê? Ele tem a tensão e tem a corrente, multiplicou, ele acha a potência aí, ó. Então, olha aqui, se aqui tivesse aqui 4 mili, ó, então 2 vezes 4, o quê? Miliwatts. Então, se eu deixasse aqui mili, que seria 2 volts, vezes o quê? 4 miliamperes. Então, vai dar 8 miliwatts. Então, vocês perceberam que no exercício que eu faço lá, eu fiz questão de deixar as grandezas físicas e os prefixos justamente para a gente acostumar a trabalhar com eles, né? Vou apagar aqui. Então, continuando, pessoal. Tá claro isso aí, pessoal? Então, naquilo que a gente estava comentando, nos exercícios, isso que a gente viu agora, eu coloquei para ele estar falando assim de uma forma mais... só para ficar com vocês, ficar de uma forma mais didática. Mas aquilo que eu tenho feito os exercícios, naquele exercício de resolução de uma associação mista, então eu fiz exatamente isso, fui calculando o quê? A tensão em cada resistor e achando a corrente. Se eu tenho a tensão e a corrente, a gente calcula quem? A potência. Tá? Bom, agora nós vamos entrar aí na configuração estrela-triângulo. Então, no circuito... Deixa eu pegar aqui. Estão me ouvindo aí, né, pessoal? Sim. Então, olha aqui, ó. Num resistor é comum, desculpa, no circuito é comum os resistores estarem ligados conforme as configurações estrela e triângulo. O que ele chama de estrela? É quando eu tenho 3 resistores aqui, ó, ligados dessa forma, onde os três terminais têm um ponto em comum aqui, ó. Então, aqui ele chama, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, chama onde tem o ponto 1, R1, 2, R2, 3, R3. Tá? No caso aqui, ó, a gente pode chamar triângulo ou então delta, né? Então, a ligação aqui está em estrela e a ligação está o quê? Aqui em triângulo. Então, esse circuito aqui vai ser exatamente nesses pontos aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou transformar esse... Vamos supor que eu tenho um circuito físico dessa forma aqui, ó. Tá certo? E eu posso transformar num esquema elétrico de triângulo para... desculpa, de estrela para triângulo. Ou também vice-versa, de triângulo para a estrela. Aí a gente vai ver o exemplo, vai ficar mais fácil. Tá? Então, no caso aqui, ó. Então, até só repetir o seguinte, que ele falou, ó, essas configurações não se caracterizam como série e nem como paralelo, dificultando o cálculo da resistência equivalente do circuito.
e, portanto, a sua análise. Para resolver esse problema, é possível converter uma configuração na outra, fazendo com que os resistores do circuito mudem de posição, sem, no entanto, mudarem as suas características elétricas. As formas para essas conversões são as seguintes. Então, a conversão de estrela para triângulo. Então, é o seguinte, tá vendo? Ó? Eu tenho R1, R2 aqui, ó, e R3, tá ok? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, olha só, entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou chamar o quê? De R12, tá certo? R12, aqui, ó. E o R12 vai ser o seguinte, vai ser aqui, ó, o produto este vezes esse, mais este vezes esse, mais este vezes esse. Aqui, ó, tá vendo? Dividido por quem? Eu quero achar esse cara aqui dividido por R3 aqui, ó. Então, ó, repetindo, ó. Para mim calcular R12, eu vou fazer em cima este resistor vezes esse, mais este vezes esse, mais este vezes esse, dividido por quê? Por esse. Porque esse daqui é o oposto ao quê? Não está aqui, ó. Ele está aqui e o R3 está aqui, ó. Tá vendo? Está no vértice oposto ao resistor aqui, ó. R12. Aí o R13, ó. R13 vai ser o quê, ó? Este vezes esse, mais este vezes esse, mais este vezes esse, dividido pelo oposto aqui, ó, por R2. Então, tá aqui, ó. O R23. 23 vai ser o seguinte, este vezes esse, este vezes esse, quer dizer, este vezes esse, mais este vezes esse, mais o quê? Aqui, ó, este vezes